no Enem, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu não tô aguentando mais. Tô cheia de matéria acumulada, não sei mais o que estudar. Nossa, eu tô muito perdida. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Nós temos um plano de estudos personalizado com ferramentas avançadas que vão servir para adaptar a melhor rotina para você. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. É muita matéria, é muito conteúdo. Por onde que a gente começa? Como a gente se organiza? Como eu me adapto? Como eu encaixo tudo isso no meu horário? Calma. O ProEnem sabe que isso é uma angústia e, por isso, separou uma equipe de professores especialistas para te ajudar na sua preparação. Basta você contar com a gente, que nós vamos organizar de acordo ali com os seus horários e dias da semana disponíveis para montar o melhor plano de estudos para você. Viu só? Gostou dessa surpresa, dessa novidade? Pois é, um cronograma de estudos personalizado que se encaixa na sua rotina. Vem com a gente e monte sua própria rotina de estudos com a turma Enem Pro 360. Leandrinho, me ajudar! Meu diretor, cheguei aqui para ajudar todo mundo que está assistindo a ser aprovado no Enem e em outros vestibulares. Muito boa noite, galera. Sextou com S de vamos falar de geografia e geopolítica. Meu nome é Leandro Almeida e essa é a nossa segunda aula sobre esse tema, em que o propósito vai ser falar fundamentalmente sobre como é que está a ordem geopolítica mundial na atualidade. Muito boa noite para todo mundo que está aí se manifestando no chat, botando a cabra para berrar, como é fundamental na sexta à noite. Sabe disso, meu diretor? Tu não tava aqui na última aula não, quando eu usei esse aí? Ou não? Tava não, né? Bota a cabra pra berrar uma canção da MPB brasileira, do glorioso Babal do Pandeiro. Ele canta assim, bota a cabra pra berrar, bé, 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 na fogueira de São João, bé, 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 vou acender minha fogueira. E ele canta meio embriagado, assim, que dá um charme um pouco maior, né? E aí, o pessoal tá comentando no chat, porque eu acho que eu falei isso na aula final da nossa sexta passada, né? Seguinte, vi alguns de vocês dizendo que eu tava igual a Anitta quando voltou dos Estados Unidos. Não entendi a referência. Confesso que tô por fora. Tu entendeu, meu diretor? Pois é, se alguém quiser me explicar eu agradeço, tá? Porque eu não entendi absolutamente nada. Pois bem, vambora. E aí eu quero começar lembrando a vocês daquilo que a gente comentou na aula da semana passada. Falamos sobre velha ordem mundial. Eu disse a vocês que ordem mundial é o nome que se usa para falar sobre qual é a ordem geopolítica, o conjunto de relações entre os países. E a última aula foi focada essencialmente na análise sobre a ordem mundial que esteve em vigor no mundo entre 1945 e 1991, ou seja, a ordem da Guerra Fria, uma ordem bipolar, marcada por um conflito leste-oeste, uma disputa ideológica, política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que o tempo inteiro a bipolaridade estava presente. Os americanos criaram uma organização militar para defender o Ocidente e o bloco capitalista, a OTAN. Os soviéticos faziam o mesmo e criavam um pacto de Varsóvia.
Os americanos criavam um plano econômico para ajudar os países do eixo capitalista, o Plano Marshall, e um outro para fazer o mesmo com os países da Ásia, o Plano Colombo. Os soviéticos faziam algo semelhante e criavam a Comecon. Havia, então, um contexto de forte disputa entre Estados Unidos e União Soviética que se traduziu também numa corrida espacial e armamentista. Mas, ainda que tenha havido esse enorme desenvolvimento de armas, a verdade é que nunca houve um embate direto, uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso, o nome Guerra Fria. Porque havia a certeza de que, caso eles se atacassem, a destruição mútua era assegurada. A paz entre ambos era impossível, mas a guerra era absolutamente improvável, o que explica que tenhamos vivido um cenário de coexistência pacífica, entre aspas, porque havia sim um conjunto muito numeroso de guerras acontecendo, com a participação indireta dessas superpotências. Todo esse contexto esteve em vigor até o final dos anos 80, sendo que, no final dos anos 80, o cenário de bipolaridade começou a se desfazer, o que teve um marco determinante em 1991, ano em que a gente pôde, indubitavelmente, afirmar que a Guerra Fria havia ficado para trás e que estávamos frente a uma outra ordem mundial, a uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial esteve, portanto, associada a um novo contexto geopolítico que o mundo passou a viver a partir do fim da União Soviética, em 1991. Aliás, o próprio fim da Guerra Fria e dessa velha ordem mundial guardam uma forte correlação com 3 eventos principais. O primeiro, em 1989, quando houve a derrubada do Muro de Berlim, um marco daquela Europa partida em duas, já que a cidade de Berlim, localizada na então Alemanha Oriental, tinha uma parte capitalista e uma parte socialista. No ano seguinte, em 1991, em 1990, a gente teve um outro marco muito importante, a reunificação das Alemanhas, que voltaram a ser um país só. E em 91, a fragmentação da União Soviética, que deixou de existir, dando origem a 15 novos países. Esse foi um momento em que o mundo viveu muitas transformações territoriais. Já dei alguns exemplos. As Alemanhas se reunificaram, a União Soviética se fragmentou, dando origem a 15 novos países. Houve também a fragmentação da Iugoslávia, que é um país que, imagino eu, muitos de vocês, quando nasceram, já não existia mais. Diga pra mim aí, quando é que vocês nasceram? Ano de nascimento. Eu confesso que eu perco um pouco da referência do ano de nascimento dos meus alunos, porque eu dou aula há alguns anos já, então muito daquilo que eu falava quando comecei a dar aula já não é um exemplo válido para falar nos dias atuais. Eu comecei a dar aula em 2006, então já se vai algum tempo de lá para cá. Por isso, pergunto a vocês, o Thiago Silva de 99, o Alex Santos, né, é o nosso Matusalém, nasceu em 1897. Parabéns, Alex, que bom que pessoas muito velhas como você também estão aqui prestigiando essa aula. A maioria está dizendo que está entre 2006, 2005, 2004, pois é. A fragmentação da Iugoslávia começou em 91, quando a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia declararam suas respectivas independências. Prosseguiu em 92, quando a Bósnia declarou que dali para frente seria um país independente. A Sérvia, que era a líder da Iugoslávia, não aceitou isso. Resultado, a porrada comeu. A gente teve aí a Guerra da Bósnia, uma guerra terrível, no qual houve um massacre de muitas pessoas, muito civis, como uma estratégia para tentar minimizar, abafar esse movimento separatista. Depois, a Iugoslávia continuou o seu processo de fragmentação, o que envolveu um conflito no Kosovo, o que envolveu a mudança de nome do país, que deixou de ser Iugoslávia para se chamar Sérvia e Montenegro, o que aconteceu em 2003.
E aí, em 2006, finalmente, a Iugoslávia deixou de existir por completo com a separação da Sérvia e Montenegro, que viraram países independentes. Tudo isso tem a ver com esse fim da Guerra Fria e o começo de uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial marcada pelo domínio e expansão do capitalismo, que se tornou o modelo econômico dominante e utilizado em praticamente todos os países que faziam parte do antigo bloco socialista. Por isso mesmo, gente, que não faz mais muito sentido que a gente hoje divida o mundo entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa era uma lógica que tinha sentido durante a Guerra Fria. Hoje não. Vamos ter uma aula para falar disso, tá? Sobre regionalização mundial. Aí você vai entender melhor a diferença entre países centrais e periféricos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, por que não faz muito sentido mais usar as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo hoje em dia, em pleno 2023. Mas o fato é que, do começo dos anos 90 para frente, os Estados Unidos, a maior potência capitalista, se tornou a potência hegemônica absoluta no mundo, já que a sua rival, União Soviética, deixou de existir. Eles com isso, com esse poder nas mãos, ampliaram o seu intervencionismo sobre outras áreas do mundo, fazendo intervenções políticas, econômicas e militares, entrando com soldados em outros países, como no caso da Guerra do Golfo, que aconteceu envolvendo o Iraque, o Kuwait e que contou com a participação de tropas americanas entrando no solo iraquiano. Só um detalhe. Essa é a primeira Guerra do Golfo, tá? Ali entre 1990 e 91. Teve uma outra, também envolvendo Estados Unidos versus Iraque, que começaria bem depois, já em 2003. Esse é assunto para um outro momento. Entretanto, repara numa coisa importante que eu pus aqui, nessa síntese, que eu sugiro, inclusive, que você printe, tá? Meu diretor, faz esse favor para mim. Tira o Arthurzinho aqui embaixo, boa. Dá uma printada aí, galera. Isso aí é o que eu sugiro que vocês tenham anotado no caderno. Foi, né? Para você entender a que se relaciona o início da nova ordem mundial e quais são as suas características principais. Ao invés de ficar separando o mundo entre leste e oeste, a gente passa cada vez mais a olhar para os países como sendo países do norte ou do sul, países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O neoliberalismo se torna um modelo político dominante, com um discurso de que os estados precisam intervir menos na economia, de que para um país poder prosperar é preciso que ele privatize suas empresas estatais, que é preciso abrir a economia para investimentos estrangeiros, em linha com aquilo que nós já conversamos quando falamos sobre globalização. É esse o momento, a década de 90, em que a globalização se consolida, em que os fluxos se expandem cada vez mais, em que surgem alguns blocos regionais, como o Mercosul e o NAFTA, e que se fortalecem outros, como o Bloco Europeu, que passa a contar com mais membros e muda de nome, deixando de ser Comunidade Econômica Europeia para se chamar União Europeia. E é isso, esse cenário, que faz com que nós tenhamos duas possibilidades para enxergar o mundo do começo dos anos 90. Por um lado, em 1991, qualquer pessoa com bom senso e um pouco de conhecimento que olhasse para a geopolítica para fazer uma análise, perceberia claramente que nenhum país ali em 1991 tinha condição de bater de frente com os Estados Unidos. Do ponto de vista político, ninguém tinha tanto poder quanto eles. Do ponto de vista militar, ninguém tinha tanta força quanto os americanos. Mas, quando a análise era feita em relação ao poderio econômico e à participação no comércio internacional, o que se via era outra coisa. O que se via é que, inegavelmente, os Estados Unidos eram a maior potência, mas que outras potências também despontavam, com destaque nesse campo econômico, com destaque para duas delas, a Alemanha e a própria União Europeia
e o Japão, que naquele momento era a maior força da economia asiática. Outra coisa que é preciso que você entenda e guarde, e que eu até comentei, é que esse é um cenário de muitas turbulências, uma época, um período de muitas transformações territoriais, com a proliferação de conflitos. Guarda essa informação. Acaba a Guerra Fria, começa a nova ordem mundial, e isso não significa dizer que o mundo entra na mais absoluta paz. Teve até um autor que ficou famoso na época, o Francis Fukuyama, que fez um artigo dizendo que o fim da Guerra Fria e a fragmentação da União Soviética marcavam o fim da história, porque dali para frente não havia mais nada de muito relevante para acontecer, uma vez que o cenário que se desenhava era o da hegemonia permanente dos Estados Unidos, enquanto maior força política e militar do mundo. Pobre Fukuyama não podia estar mais errado, porque a verdade é que hoje, em 2023, o mundo já não é exatamente igual ele era aqui em 1991. Olhar para o mundo de 1991 era olhar e enxergar isso aqui. Em 1991, com o imediato fim da União Soviética, o que se desenhou geopolítica e economicamente era o que você vê aqui na imagem. Um mundo dominado pelos Estados Unidos, política e militarmente. Um mundo dividido não entre o leste socialista e o oeste capitalista, mas sim entre o sul subdesenvolvido e o norte desenvolvido. Lembrando que chamar um país de país do norte não quer dizer que ele fica no hemisfério norte. Olha aqui a Austrália, classificada como um país do norte, mesmo estando no hemisfério sul. Olha aqui, essa parte da África, situada no hemisfério norte, a linha do Equador passa por aqui, mas ainda assim classificada como uma região de países do sul. Classificar um país como país do norte ou país do sul envolve entender qual é o tamanho da economia dele, o quanto ele desenvolve de tecnologia e qual é a condição social e econômica daqueles que vivem naquele território. A gente vai ter esse conteúdo depois, numa outra aula, eu já falei sobre regionalização mundial, sobre classificação e critérios de classificação de países. Prosseguindo então, olhando para o mundo em 1991, imediatamente após o fim da Guerra Fria, o que víamos era isso, uma outra ordem mundial. Uma ordem mundial marcada por esse domínio, pela hegemonia dos Estados Unidos do campo político e militar, e por uma grande disputa econômica entre três polos principais: o polo americano, o polo europeu e o polo asiático, representados por potências como o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos. Dá para dizer então que, do ponto de vista econômico, a ordem mundial que surgia aqui era multipolar. Ok? Até aqui, gente, todo mundo está compreendendo? Espero que sim. Caso não estejam, avisem para mim aí no chat, mandem dúvida que eu respondo numa boa. Estou falando para vocês até agora do cenário surgido imediatamente após o fim da Guerra Fria, quando começa essa nova ordem mundial. Thiago Silva disse que está de boa, a Ana também. Acontece que estamos em 2023. Já se passou mais de 30 anos. Já se passaram mais de 30 anos desde aquele momento. Você acha mesmo que o mundo é exatamente igual hoje ao que ele era lá em 91? É óbvio que não. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Sobre como ainda estamos numa nova ordem mundial, nessa ordem que surge pós 1991, mas como ao longo do tempo ela já experimentou um conjunto enorme de transformações. A nova ordem mundial está em transformação. A ordem geopolítica está mudando o tempo todo. E a ordem atual que vivemos, essa nova ordem,
não seria diferente. Aqui eu separei, então, alguns fatos relevantes. Algumas coisas que aconteceram ao longo desses 30 anos que mexeram bastante com a ordem geopolítica. Até 2001, ninguém imaginava que era possível atacar os Estados Unidos dentro do seu próprio território com sucesso. E isso aconteceu. Os famosos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, ocorridos em Nova York, no coração econômico dos Estados Unidos, abalaram o prestígio americano frente a outros países. E o mundo passou a olhar para eles e pensar, peraí, se um grupo de terroristas pouco organizados conseguiu fazer isso, é uma prova de que eles não são invencíveis. É uma prova de que eles são hegemônicos, ok. Mas não são tão poderosos assim quanto eu imaginava que eram. O que veio depois disso aqui também influenciou nesse prestígio americano, que foi caindo com o tempo. Porque assim que acabou esse atentado, os americanos foram intervir em outros países, que eles acusavam de serem financiadores do terrorismo. O Afeganistão e o Iraque. O Afeganistão foi invadido em 2001, o Iraque em 2003. E essas intervenções militares não foram lá tão bem sucedidas assim. Você deve lembrar que há pouco tempo atrás, tem pouco tempo, nem 2 anos, as tropas americanas saíram do Afeganistão numa situação constrangedora. As tropas saíram e rapidamente o Talibã retomou o controle do país. No Iraque, a intervenção americana virou um atoleiro, porque eles nunca conseguiram, entre aspas, estabilizar o país. Nunca conseguiram dizer, a gente agora tem um controle sobre esse território. Outra coisa que abalou o prestígio americano foi a crise que eles sofreram entre 2007 e 2008, uma grave crise financeira que teve relação com o setor imobiliário, que teve relação com a oferta de empréstimos em grande quantidade para quem não tinha condição de pagar. Aliás, sugiro que, caso vocês nunca tenham visto esse filme, o assistam. A Grande Aposta. A Grande Aposta é um filme que fala sobre o contexto dessa crise americana. É um filme divertido. Conhece, meu diretor? Conheço, eu acho que Né? Muito bom. Bons atores, excelentes atuações, roteiro muito bom, bem construído e didático, importante. Você vai ver ali como entretenimento no sábado à noite ou no sextou daqui a pouquinho e vai aprender sobre essa crise de 2007 e de 2008. Você acha que como é que o mundo ficou depois de olhar para esses eventos? Pera lá, os caras levaram uma porrada no próprio território. Tem o exército mais forte do mundo, mas não conseguiram derrotar o Talibã. E ainda estão com uma situação econômica e financeira complicada? Pera lá, acho que dá. Acho que eles não são um bicho tão assustador assim. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, a China crescia e crescia. A China ampliava o seu poderio econômico, o seu poderio tecnológico e o seu poder bélico. Outra coisa que influenciou nesse cenário inteiro foi a invasão russa à Ucrânia, agora, em 2022, a qual vamos debater melhor numa outra aula sobre Rússia, claro, com calma, para poder entender o que está acontecendo de maneira decente, mas que eu já te adianto, tem relação direta com isso aqui, ó, com a expansão da OTAN nos anos 2000. E aí precisamos fazer um pequeno parêntese para poder entender isso aqui. A OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria como uma aliança militar para proteger o Ocidente, o bloco capitalista. Quando acaba a Guerra Fria, em tese, não há mais necessidade de manter a OTAN, mas ela seguiu existindo. Diferente. Reduziu seu arsenal militar, mas investiu em armas novas, mais móveis, mais flexíveis. Continuou existindo com, supostamente, o propósito de garantir a paz na Europa e dar suporte a intervenções regionais. Em 2017, a OTAN contava com 29 países, sendo que vários deles, no passado, tinham sido aliados da União Soviética, estavam do outro lado, fizeram parte do Pacto de Varsóvia, que não existe mais.
Em 2020, entrou mais um país, o 30º, a Macedônia do Norte. E aí repara aqui nessa imagem. Aqui eu tenho cores que representam o ano em que cada país ingressou na OTAN. Veja, a OTAN até os anos 90 era composta por membros mais a oeste do bloco capitalista. Dos anos 90 em diante, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, o que a OTAN fez foi angariar novos membros no leste da Europa, na fronteira com a Rússia. E por que é que isso aconteceu? Imagina que a disputa geopolítica do mundo não é um tabuleiro de war, não, mas uma luta de boxe, ou então de MMA, como você quiser. Quando você tá ali no ringue, trocando soco, naquela porradinha amistosa com alguém, e você quer vencê-lo, se você o acerta e o derruba no chão, para quem já assistiu ou assiste esse tipo de evento, esse tipo de luta, eu não curto muito não, acho uma perda de tempo, acho uma brutalidade excessiva, mas enfim, houve um tempo que eu assistia e cheguei a ligeiramente gostar. Fato é, quando alguém vai lá, naquela porrada do MMA, e derruba o outro no chão, ele para? Não para. Por quê? Porque ele sabe que derrubou, mas o cara pode se levantar. É exatamente isso que os Estados Unidos fizeram e fazem, ou tentam fazer, com a Rússia. Eles eram, como dois lutadores num ringue de boxe, duas pessoas, no caso dois países, que tentavam derrubar um ao outro. Em 91, a União Soviética caiu, ficou nas cordas, abalada. Dela surgiram 15 países, o maior, a Rússia, profundamente enfraquecida, sem dinheiro para poder pagar sequer comida para as tropas, para poder manter as munições em dia. O que é que os americanos pensaram? Venci? Não. Pensaram, agora é a hora de seguir para cima dos russos e continuar batendo neles a ponto de que eles jamais possam se levantar para voltar a ser uma ameaça para mim. O que eles fizeram então? Através da sua organização militar, a OTAN, começaram a convencer países do leste europeu que eram aliados da Rússia, da antiga União Soviética, a fazer parte do lado ocidental da força. E aí, quando, entre os anos 2000 e 2010, a Rússia finalmente conseguiu se reerguer, o que ela viu é, tá dando ruim. Os caras não só me derrubaram, como estão aqui, ó, na porta da minha casa, na frente do meu muro, prontinhos para dar uma porrada e derrubar o meu muro, entrando no meu território. Ou ainda que não entrem, os caras estão tão perto do meu muro, aqui na minha calçada, que eu não posso nem abrir o portão e passar para lá. Ou seja, a estratégia da OTAN no pós-Guerra Fria consistiu em avançar em direção ao leste para tentar sufocar os russos de modo a impedi-los de recuperarem o poderio, o prestígio e a influência que um dia eles tiveram aqui. Quando falarmos sobre guerra na Ucrânia, eu vou voltar a tratar desse assunto. Mas é importante que você entenda que a expansão da OTAN pós-Guerra Fria para o leste não tem nada de aleatório. Pelo contrário, é uma estratégia para poder cercar a Rússia e impedir que ela possa, de algum modo, voltar a ser uma rival do Ocidente, como um dia ela foi, quando era a União Soviética. E aí, é claro, se o resultado desse avanço acabou dando origem a um conflito envolvendo russos e ucranianos, alguém tem que arbitrar essa briga. E considerando que o mundo é um grande ringue de boxe e os países poderiam, o tempo inteiro, tentar bater uns nos outros, alguém tem que ser árbitro e dizer quais são as regras. O árbitro é a ONU. O sistema das Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é composto por um conjunto enorme de órgãos. A Assembleia Geral, órgãos como a Acnur, a Unesco e o mais importante deles, o Conselho de Segurança. O CSNU, ou Conselho de Segurança das Nações Unidas, é o órgão mais poderoso do ponto de vista político e militar do sistema das Nações Unidas. Porque é ele que, em tese,
decide se um país pode ser invadido ou não pelo outro. É ele que, em tese, pode proibir uma intervenção militar de um país sobre uma outra nação. E ele é composto por 15 membros, sendo que os 15 não têm exatamente o mesmo poder. Olha aqui um exemplo. Você vê que as cadeiras estão ocupadas por países como Bósnia, Índia, Nigéria, Alemanha, Brasil. Repara que há membros da América Latina, da Europa, da África, da Ásia, do leste europeu, para tentar dar voz a países do mundo inteiro, a todas as regiões do mundo. Só que na prática, faz pouca diferença. Porque quem manda de verdade no Conselho de Segurança não são os 15 países, são apenas 5. Esse conselho é composto por 10 membros com mandato rotativo. Ficam lá 2 anos, tchau, vai embora, vem outro. Depois você pode voltar. Aí você é um membro que não tem um mandato permanente. E tem outros 5, que são membros permanentes. Estão lá desde 1945, quando a ONU e o Conselho de Segurança foram criados. Quem são eles? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Olha para o contexto. Quando foi criada a ONU? Quando foi criado o Conselho de Segurança? 1945. Pós Segunda Guerra Mundial. Quem havia vencido a Segunda Guerra? Os Estados Unidos, a Inglaterra, o Reino Unido, a França. E não nos esqueçamos do quão importante foi a ação da China para derrotar os japoneses, ou da União Soviética, Rússia, para derrotar os nazistas. Portanto, eles, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, como vencedores da Segunda Guerra Mundial, ocuparam essas posições de membros permanentes com mais prestígio dentro do Conselho de Segurança e as ocupam até hoje. E ser um membro permanente não te dá mais poder só porque você está ali o tempo todo nas votações, porque você é permanente, mas porque você tem um voto que te dá direito a veto. Vamos pensar num exemplo. Discussão sobre invadir o Afeganistão. Todo mundo tem direito a votar. 14 votam a favor, bora invadir. 1 vota contra, não. Se esse voto contrário for de um dos 5 membros permanentes, ele é um veto. Isso quer dizer que mesmo com 14 votos favoráveis, o voto contrário é um veto. Então isso significa que ser um membro permanente do Conselho de Segurança dá muito poder a um país. Eles são, os 5 que eu estou citando, muito mais poderosos do que as outras nações que não têm esse mandato permanente. E é por isso que vários são os países que pleiteiam uma vaga para esse seleto grupo e querem se transformar em membros permanentes. É o caso do Brasil, da Alemanha, do Japão e da Índia, que nos anos 2000 criaram um grupinho para tentar reformar o Conselho de Segurança. Não deu em nada, pelo menos até agora. Mas é fato que a representação que você vê aqui e os países que são os membros permanentes são um reflexo de uma geopolítica que não existe mais. Uma geopolítica do fim da Segunda Guerra Mundial. Entendem isso? Portanto, faz sentido pleitear uma mudança na composição dessa estrutura do Conselho de Segurança. Agora pensa comigo. Se você é um membro permanente que tem direito a voto e a veto, e você sabe que além de você, só há outros 4 países com essa condição privilegiada no mundo, onde a gente tem pelo menos 193 países reconhecidos internacionalmente. Você quer dividir esse poder com alguém? É óbvio que não. Por isso os membros permanentes do Conselho de Segurança dificilmente vão votar e aceitar uma reforma que permita a entrada de mais membros, ainda que esse seja um pleito do Brasil e de outras nações que querem ter esse poder nas mãos também. O que eu te falei até agora foi sobre como é que a geopolítica se organiza a partir da importância e do papel dos países, mas também de organizações internacionais. E o que eu quero falar agora, para a gente caminhar para fechar o nosso encontro de hoje, é sobre como é que há evidências claras de que a nova ordem mundial está em transformação. É inegável que os americanos seguem sendo uma potência gigantesca, mas tem vários sintomas
que demonstra uma decadência relativa deles. Eles já não têm mais a liderança tecnológica em vários aspectos. Já não são mais a maior área de produção industrial do mundo. Estão comendo poeira no comércio internacional para a China, que é também a detentora de boa parte da dívida americana. A China tem, portanto, se fortalecido com a potência rival aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que organizações como a ONU perdem força, no sentido de que, muitas vezes, votações na ONU não são respeitadas pelos países. Um exemplo disso aconteceu em 2003. O Conselho de Segurança se reuniu e votou: não deve haver intervenção militar americana no Iraque. Não pode. Os americanos pararam, ouviram, pensaram e responderam: valeu, obrigado pela opinião. Gosto muito de vocês, vocês são brother. Também faço parte desse grupo. Acho importante respeitar o Conselho de Segurança, mas isso é algo que diz respeito à intervenção no Iraque, a uma questão de segurança nacional para mim. Então, valeu pela opinião, mas eu vou entrar no Iraque assim mesmo. Então, o Conselho de Segurança é indiscutivelmente o órgão político supranacional mais poderoso do mundo. O que não quer dizer que todo mundo respeite decisões que ele tome. Especialmente se você é brabo, né? Vai você ser um Paraguai e desrespeitar o Conselho de Segurança, ver se não dá ruim. Vai tu ser um Haiti e desrespeitar. Vai levar a lapada. Agora, quem que vai bater nos americanos? Assim, de graça. Botar a cara a tapa. Então não dá pra dizer que há equilíbrio de poder entre os países, mesmo na ONU. Porque se os países têm poderio desigual, eles terão níveis de força distintos nessas organizações internacionais. O mundo está, e essa é uma outra característica, cada vez mais fragmentado, no sentido de que a gente tem, hoje, que para entender a geopolítica, olhar não só para governos, mas para várias organizações que atuam dentro dos países, muitas delas ilegais. O mundo de hoje, 2023, em comparação ao mundo de 1991, é um mundo em que o terrorismo não para de crescer, o extremismo religioso não para de aumentar. Segundo um cara chamado Samuel Huntington, a culpa disso é de um choque de civilizações. O que ele alegou é que os conflitos que veríamos nos anos 90, 2000 e dali para frente seriam muito mais ligados não à disputa política, ideológica, capitalismo versus socialismo, mas entre o Ocidente, o cristianismo e o Islã, entre o Islã e o hinduísmo, entre o mundo árabe e outros grupos étnico-religiosos. Essa é uma teoria muito criticada, mas eu estou trazendo para vocês porque de vez em quando aparece algum texto em prova que fala desse suposto choque de civilizações e que ele explicaria, por exemplo, o terrorismo islâmico contra países ocidentais. Fato é que, indiscutivelmente, a China hoje não pode ser ignorada. Na última aula eu perguntei a vocês, né? Quem é que vocês achavam que era a maior potência? E aí foi quase que unânime. Estados Unidos, China, Estados Unidos e China, Estados Unidos ou China. E é isso aí mesmo. A China não para de crescer. Olha aqui, quantia que cada país gasta com pesquisa tecnológica. Estados Unidos, olha em vermelho a China, pá! Ultrapassando o Japão, Alemanha e Reino Unido. Crescimento econômico dos países, do PIB. Estados Unidos, olha a China, pá! Passou de lavada todo mundo. Déficit comercial dos Estados Unidos com a China. Quanto que, no comércio entre Estados Unidos e China, os americanos têm de prejuízo? Só aumenta. Os americanos gastam muito mais comprando coisas que vêm da China do que ganham dinheiro vendendo coisas para os chineses. China, que é o país que mais, desse grupo de grandes potências, tem aumentado seus gastos militares. Olha aqui, o quanto a China está aumentando de gasto militar em comparação com a Rússia, com a Índia, com outros países. Aí você pode pensar, então já dá para os chineses meterem o louco, né? E baterem de frente com os americanos. Espera lá, não é isso que eu estou falando. A diferença entre o quanto os americanos gastam e os chineses gastam
com arma, com tecnologia militar, ainda é bem grande. Inegavelmente, ainda não há nenhum país com tantas bases militares espalhadas pelo mundo, com tanto poderio bélico estrategicamente difundido pelo planeta, como os americanos. Então, o que dá para dizer é que a China está chegando, mas que os americanos seguem sendo, por enquanto, sabe-se lá até quando, a maior potência política, bélica e militar. Por isso, esse aqui é um mapa que reflete melhor a ordem geopolítica deste momento, que alguns têm chamado de novíssima ordem mundial, e que nada mais é do que a nova ordem mundial, que começou em 1991, já com as suas transformações resultantes desses 30 anos que se passaram. Para além dessa hiperpotência, o que o mundo vê hoje é que a União Europeia é uma grande potência econômica, que o Japão segue sendo uma grande potência econômica, e que Rússia e China possuem poder não apenas econômico, mas também militar, o que explica o temor dos Estados Unidos em relação à possibilidade dos russos de retomarem áreas de influência que eles tinham no passado, durante a Guerra Fria. O que explica essa hipotética Guerra Fria dos dias atuais, essa nova Guerra Fria ou Guerra Fria 2.0, que os americanos em tese têm travado contra os chineses e a reboque contra os russos. E para além dessas grandes potências e da hiperpotência, a gente tem potências regionais e subregionais, como a Índia, o Brasil, o México, a Arábia Saudita, o Egito, a Austrália, a África do Sul, o que mostra que o mundo é cada vez mais fragmentado. O que mostra que a ordem mundial não é estática, está em constante transformação. Essa aqui é a última coisa que eu quero mostrar a vocês, e aí eu vou pedir para vocês tirarem mais um print. Dá o teu print aí. Foi? Acho que foi, né? O mundo de hoje é marcado por isso. Uma disputa entre americanos e chineses pela hegemonia global, com a manutenção de uma multipolaridade econômica em que há o aumento do número de polos de poder, com cada vez mais países emergentes brotando como destaque, deixando evidente que o mundo é multipolar. Mas, para alguns, ele ainda seria unipolar do ponto de vista militar e político. Diferente do que tínhamos no começo dos anos 90, em que 3 polos se destacavam economicamente: os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Falar de um mundo tripolar hoje já não cabe. Cabe falar de um mundo multipolar. A depender do critério, dá para falar de um mundo unipolar também. E há quem diga que, na verdade, o mundo é tão zoneado, tão difícil de compreender, que é melhor falar de uma apolaridade. Porque, para além das grandes potências, eu tenho que entender o papel e a importância das redes ilegais, dos grupos terroristas. O mundo de hoje é um mundo desigual, econômico e socialmente, cheio de conflitos, que trataremos em um outro momento, em que a ação geopolítica envolve o comércio de blocos econômicos, a globalização e novas formas de ação política, como a diplomacia do soft power, a guerra econômica por meio de sanções, proibições e punições aos países, bloqueios comerciais como os que têm sido feitos com a Rússia, guerra digital e espionagem digital, que no mundo cada vez mais conectado com o 5G e outras tecnologias, tende a ser uma realidade cada vez mais comum. Beleza? Vou fechar a aula por aqui. Não conseguiu tirar o print, a Luzinete disse que o telefone travou. Dá o seu print então agora. Última chance, hein? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pronto. Resolvido. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.